Qual é a oração que Deus ouve? Which is the prayer that God hears? Pergunta a pessoa que está só. Qual é a oração que Deus ouve? Ask your neighbor, which is the prayer that God hears? Qual é a oração que Deus ouve? Which is the prayer that God hears? Aleluia. Aleluia. Qual é a oração que Deus ouve? Which prayer does God hear? Será que Deus ouve qualquer oração? Does God listen to any prayer? Será que Deus ouve qualquer oração? Does God listen to any which prayer? Será que Deus ouve a oração de qualquer pessoa? Does God hear the prayer of just anyone? Qual é a oração que Deus ouve? Which prayer does God listen to? Pergunta a pessoa que está só. Qual é a oração que Deus ouve? Ask your neighbor, which prayer does God listen to? A Bíblia diz: The Bible says, a mão de Deus não está encolhida the hand of God is not shortened para não abençoar. for it not to be able to bless. Os ouvidos do Senhor The ears of the Lord não estão surdos are not deaf para não ouvir. to not hear. O problema The problem são os vossos pecados. are your sins. Os vossos pecados Your sins separam vocês de Deus. separate you from God. Os vossos pecados Your sins são uma barreira are a barrier entre você e Deus. between you and God. É por isso que Deus não ouve as suas orações. That is why God doesn't listen to your prayers. Aleluia. Aleluia. Por que Deus não ouve as nossas orações? Why does God not listen to our prayer? Por causa dos nossos pecados. Because of our sins. Resumidamente, Resumed. Deus não ouve o que você pede. God doesn't listen to what you ask. Deus não ouve o que você fala. God doesn't listen to what you say Por causa dos seus pecados. because of your sins. Se você parar de pecar If you stop sinning voluntariamente willingly e se mover para próximo de Jesus, and you move yourself closer to Jesus, Deus vai ouvir as suas orações. God will listen to your prayer. Vai te responder. He will answer you. Aleluia. Abra sua Bíblia Open your Bible no livro de Tiago. in the book of James, Tiago capítulo 5, James chapter 5, versículo 16. verse 16. Tiago capítulo 5, versículo 16. Estamos lá? Pode ler. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados Confessem os seus pecados uns aos outros uns aos outros. e façam oração Aleluia. Confessem os seus pecados Confess your sins uns aos outros. to each other. Não está dizendo para confessar os seus pecados a Deus. It is not saying to confess your sins to God. Não. No. Aleluia. Aleluia. Confessem os seus pecados Confess your sins
uns aos outros. to each other. Antes de você confessar os pecados a Deus, Before confessing your sins to God, você tem que confessar ao seu irmão, you need to confess to your brother, ao seu próximo. to your neighbor. É por isso que Deus não ouve as suas orações. This is why God doesn't listen to your prayers. Quando a Bíblia diz, When the Bible says, confessem os vossos pecados confess your sins uns aos outros, to each other, pode estar a falar de amigos, it might be talking about friends. pode estar a falar de marido e mulher, It might be talking about husband and wife. pode estar a falar de pai para filho, It might be speaking about from father to child, de filho para o pai. from child to father. Pode estar a falar It may be talking about de genro para sogra, from genro para sogra. son-in-law to mother-in-law. Aleluia, aleluia. Pode estar a falar It might be talking about do neto para o avô. from grandchild to grandfather. Confessem os vossos pecados Confess your sins uns aos outros. to each other. Quer dizer, It means se você me ofender, if you offend me, você tem que vir confessar os seus pecados. you have to come and confess your sins. Se você me fizer mal If you do evil against nas me escondidas, in hiding, você tem que vir para mim e dizer, bispo, you must come to me and say, eu fiz Bishop, mal para si. I did bad towards you. Eu peço perdão. I ask for É o forgiveness. que a Bíblia está dizendo. This is what the Bible is saying, Para você ser ouvido por Deus. for you to be heard by God. Se você fez mal à sua esposa, If you did bad to fez your mal ao wife, seu marido, you did bad to your você husband, tem que ir para ele e dizer, olha, eu fiz mal. you need to go to them and say, I did a bad thing. Eu fiz mal. I did a bad thing. Eu te traí. I betrayed you. O que é isso, bispo? This is it. É isso mesmo. This is it. A Bíblia diz, The Bible says, aquele que esconde os seus pecados, the one that hides their sins, não confessa, does not confess them, é destruído. is destroyed. Cuidado com o pecado não confessado. Be careful with the sin that is not confessed. É por isso que muita gente não prospera na vida. That's why many people do not prosper in their lives. É por isso que muitas orações não são respondidas. That's why a lot of prayers are not answered. Porque as pessoas não confessam os seus pecados. Because people do not confess their As sins. pessoas não são sérias. People are not serious. Há muita traição There's a lot of betrayal nas relações entre pessoas. in the relationships between people. Há muita falsidade There is also a lot of falseness nas relações entre pessoas. in the relationships between people. Aqui dentro da igreja, Here within the há church, pessoas que estão aqui there are people that are here e lutam contra a igreja. and they go to another church. Será que um dia vai ter coragem de confessar os seus pecados? Do you think that they'll have the courage to confess their sins? Só Deus. Only God. Pessoas que estão dentro da igreja People that are within the e church lutam contra a igreja. and they fight against the Lutam church. contra obreiros. They fight against the Luta ushers. contra pastores. They fight against the Luta pastors. contra o bispo. They fight against bishop. Está aqui dentro da igreja. All within the church. Está à espera And it is expected que Deus venha abençoar a sua vida. for God to come and bless your life. Você está aqui dentro da igreja. You are here within the church
mas fala mal do seu irmão. but you speak badly of your brother, Está à espera and you expect que Deus ouça a sua oração. God to listen to your prayer. Está à espera You expect que Deus abra as tuas portas. God to open your doors. Está à espera You expect que você prospere. to prosper. O assunto é sério, povo de Deus. The situation is serious, people of God. Quando você não confessa os seus pecados, When you don't confess your sins, você está como se estivesse numa prisão, you are as if you are in a prison. espiritualmente falando. Spiritually speaking, Você está preso. you are imprisoned. Você está presa. You are imprisoned. E nada que você vai fazer And nothing you do vai dar certo. will go well. Repita. 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Aleluia. Aleluia. Qual é a oração que Deus ouve? Which prayer does God listen to? Deus ouve a oração dos obedientes. God listens to the prayers of the obedient. As outras versões dizem a oração de um justo. The other versions say that the prayers of a just person. Aleluia. Quem são os justos? Who are the just people? A Bíblia diz que não há sequer um justo na face da terra. The Bible says that there is not even one just person in the face of the earth, Mas aquele que se preocupa but the one that worries em themselves obedecer a palavra. in obeying the word, Aquele que se preocupa the one that is em ser occupied, íntegro, that makes an effort to be a good person, temente a Deus. God-fearing, Aquele que se preocupa the one that makes an effort em fugir do pecado. in running away from sin. São esses que são considerados justas. Those are the people that are considered just. São esses que são considerados obedientes. Those are the people that are considered obedient. E a oração de um obediente, And the prayer of an obedient person, Deus ouve. God hears it. Se você tem um assunto If you have an issue e você pede a Deus há muitos anos and you have been asking God for many years e você não tem resposta, and you don't have an answer, olha para a sua vida. look at your life. Se você é obediente à palavra ou não. If you're obedient to the word or not, Olha para a sua vida. look at your life Se você confessa os seus pecados ou não. and see if you confess your sins or not. Todos nós All of us precisamos de ser perdoados need to be forgiven, e precisamos de perdoar os outros. and we need to forgive others. Aleluia. Aleluia. Você ofendeu o seu irmão. You offended your brother, Chega para ele e diga: perdoa-me, go to him and say, forgive me, eu te ofendi. I offended you. Aleluia. Será que você nunca ofendeu ninguém? Have you really never offended anyone? Será que você nunca ofendeu ninguém? Have you really never offended anyone? Responde, povo de Deus. Você nunca ofendeu ninguém? Have you never offended anyone? E já foi lá pedir perdão? And have you gone there to ask for forgiveness? Já pediu perdão? Have you asked for forgiveness? Quantas vezes você ofendeu o seu marido? How many times have you offended your husband? Quantas vezes você ofendeu a sua esposa? How many times have you offended your wife? Você já pediu perdão? Have you asked for forgiveness? Eu não vou pedir perdão. I will not ask for forgiveness. Não vou me humilhar. I will not humble myself, humiliate myself.
Eu tenho razão. I am right. São essas pequenas coisas There are these small things que bloqueiam a sua oração. that block your prayer, E Deus não ouve a sua oração. and God doesn't listen to your prayer. O perdão deve começar em casa, Forgiveness must begin within the home. dentro de casa. Within the home. Se você não consegue pedir desculpas ao seu marido, If you cannot ask for forgiveness from your husband, não consegue pedir desculpas ao seu pai, you cannot ask for forgiveness from your father, à sua esposa, from your wife, à sua sogra, for your mother-in-law, ao seu genro, for your grandson, ao seu neto, from your grandson, ao seu enteado, from your stepson. como é que você vai pedir perdão lá fora? How will you ask for forgiveness outside? E como é que você acha que Deus vai te abençoar? And how do you think that God will forgive you? Repita, escuta isso. Versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. Lê a sua Bíblia. Versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, a fim de que vocês possam ser curados. Povo de Deus, People of God, confesse os seus pecados confess your sins para você ser abençoado, so that you may be blessed, para você ser curado, so that you may be healed, para as tuas portas estarem abertas, for your doors to be open, para você prosperar. for you to prosper. Continua. A oração fervorosa de um homem justo tem grande poder Tem e resultados grande poder. maravilhosos. Repita. A oração fervorosa de um homem justo tem grande poder e resultados maravilhosos. Tem poder. It has power. A oração de alguém que confessa os seus pecados. The prayer of someone that confesses their sins, A oração de alguém que procura obedecer a palavra de Deus. the prayer of someone that seeks to obey the word of God, Tem grande poder. has great power. Tem resultados maravilhosos. He has marvelous results. É o que a Bíblia está dizendo. This is what the Bible is saying. Confesse os vossos pecados. Confess your sins. Aleluia. Aleluia. Confesse os vossos pecados Confess your sins para abrir os seus caminhos. to open your doors. Continua. 17. Elias era tão humano quanto nós. E entretanto, quando orou fervorosamente para que não chovesse, não choveu durante 3 anos e meio. Elias era como nós. Elijah was like us, Um homem como nós. a man just like us, Mas ele era obediente à palavra. but he was obedient to the word. Ele se esforçava. He made an effort. Ele fugia do pecado. He ran away from sin. Ele orou He prayed que não chovesse. that it would not rain, E Deus ouviu a oração dele. and God heard his prayer. Você pode orar You can pray para não chover. for it not to rain, E Deus pode ouvir a sua oração. and God may hear your prayer. Salmo 66, 18. Psalms chapter 66, verse 18. Salmo 66, 18.
ouve a sua oração? Why does God not listen to your prayer? Qual é a oração que Deus ouve? Which prayers does God listen to? Primeiro, First, você tem que confessar os seus pecados you must confess your sins para Deus ouvir a sua oração. for God to listen to your prayers. Você ofendeu alguém? You offended someone, Você tem que ir ter com essa pessoa. you must go and meet this person. Por favor, me perdoa. Please forgive me. Eu fiz isto, mais aquilo. I did this and that. Perdoa-me. Forgive me. Aleluia. Aleluia. Perdoa-me. Forgive me. Às vezes, Sometimes você tem planos you have plans escondidos hidden no seu coração in your heart contra alguém. against someone. Você tem feito coisas You have done things escondidas in a hidden way contra alguém. against someone. E essa pessoa não sabe, And this person doesn't know, mas você sabe. but you know. Você sabe o que você tem feito. You know what you did. Para você ser abençoado, For you to be blessed, sair da cadeia espiritual, to come out of the spiritual prison, você tem que ir lá ter. you need to go and meet them. Eu fiz isto, I did fiz this, aquilo. I did that, eu fiz aquilo I did that contra si. against you. Me perdoa. Forgive me. Eu estou arrependido. I'm asking for forgiveness. Eu estou arrependido. I repent. Não quero mais fazer essa vida. I no longer want to do these things. Peça perdão. Ask for forgiveness. Bispo, eu não sei Bishop, I don't know qual vai ser a reação da pessoa. what the reaction of the person will be. Fiz tanta maldade contra ela. I've done so much evil against them. Não sei qual vai ser a reação da pessoa. I don't know what their reaction will be. Você prefere manter isso no seu coração e você ficar presa? Do you prefer to maintain this in your heart and remain imprisoned, Ou assumir qualquer reação que vier? or accept whatever reaction comes? Se você não confessar, If you do not confess, você está preso. you are imprisoned. Por isso que o verdadeiro cristão, That's why a true Christian ele tem que ser sério. must be serious. A vida de um verdadeiro cristão The life of a true Christian tem que ser uma vida de livros abertos. must be an open book. Não tem que ter nada escondido. There must be nothing hidden. Aleluia. Aleluia. Você tem que confessar os seus pecados. You must confess your sins. Confessar os seus planos. Confess your plans. Eu fui para o curandeiro I went to the witch doctor para te destruir, to destroy you, para acabar com o teu casamento. to finish with your marriage. Mas eu estou arrependido. But I repent. Me perdoa. Forgive me. Não é de fazer mais. I will not do it again. Faça a sua parte. Do your part. Aleluia. Diga a pessoa que está falando, faça a sua parte. Tell your neighbor, do your part. Bispo é muito duro, mas você tem que fazer Bishop is very hard, but you must do para o it seu bem. for your own good. Se a outra pessoa If the other person que você tentou destruir that you try to destroy não te perdoar, does not forgive o you, problema não é seu. the problem is not yours. Você fez a sua parte. You did your part. Ora por ela. Pray for them. Aleluia. Salmo 66, 18. Psalms chapter 66, verse 18. Salmos capítulo 66, versículo 18. Mas se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. Está a ouvir? Você guarda maus pensamentos, You keep evil thoughts, más intenções, evil intentions, planos errados wrong plans contra o seu irmão. against your brother, E você acha que Deus vai ouvir a sua oração? and you think that God will hear your prayer?
versículo 18. Mas se eu tivesse guardado se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. o Senhor não teria me ouvido. Se eu tivesse guardado I had kept maus planos no Bad- meu coração, bad plans in my heart, Deus God não teria me ouvido. would not have heard me. Quais são os seus planos? What are your plans? Bispo, eu não vim aqui para ouvir isso. Bishop, I didn't come here to listen to that. Eu vim receber. I came here to receive. Só que você não tem como receber But there's no way for you to se receive você não cuidar do seu coração. if you don't take care of your heart. Aleluia. 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 Você pode ir para TB Joshua. You may go to TB Joshua. Pode ir para os melhores homens de Deus. You can go to the best men Pode of ir para a God. mamãe Evelyn. You can go to Mama Pode Evelyn. receber qualquer oração de um grande homem de Deus. You can receive any prayer from a great man of Se God. você não obedece a palavra, If you do not obey the word, não vai acontecer nada. nothing will happen. Deus disse a Jeremias, And God said to Jeremiah, mesmo que Moisés even if Moses ou Samuel or Samuel viesse orar por este povo, came and prayed for this people, eu não haveria de responder a oração. I wouldn't answer their prayer. Você não vê o que eles fazem? Don't you see what they do? Don't pretend. Não finja. Aleluia. Don't pretend. Não finja. Não viva uma vida de fingimento. Don't live a life of pretend. Porque o maior prejudicado nisso é você. Because the one that is badly affected by this is E you. se o seu tempo terminar aqui na terra, And if your time is over here on earth, você vai para o inferno. you go to hell. Você vive fingindo You live pretending que você é um bom obreiro, that you're a good usher, que você é um bom evangelista, you're a good que evangelist, você é um bom membro, that you're a good que member, você é um bom bispo, you're a good bishop, que você é um bom pastor, you're a good pastor, que você é um bom profeta. you're a good prophet. Quando o seu tempo terminar When your time is finished aqui na terra here on earth e você não se arrepender, and you do not repent, você vai para o inferno. you go to hell. As palavras de Deus The words of God são espírito e vida. are spirit and life. Se você ouvir If you listen e colocar em prática, and put it into practice, você vai ter vida. you have life. O bispo é muito duro. Bishop is very hard. Só estou a pregar a palavra. I'm just preaching the word. Estou a lhe ensinar. I'm teaching you. E não adianta você estar na igreja, That it's not worth it to be a church, mas com intenções más. but with bad intentions. Com teu marido, With your husband, com tua esposa, with your wife, com seu irmão. with your brother. Maus planos Bad no plans seu trabalho, in your workplace, na sua casa, at your home, na sua igreja. at your church, E você pensar que Deus vai te ouvir. and you think that God will listen to you.
pensar que Deus vai ter misericórdia de si. and you think that God will have mercy on you. Deus não vai ouvir God will not listen a sua oração. to your prayer. Você está a perder tempo. You're wasting time. Cuida do seu coração. Take care of your heart. Aleluia. Repita. Versículo 18. Mas, se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. O Senhor não teria me ouvido. Quais são os seus planos? What are your plans? Quais são as suas intenções? What are your intentions? Não tem como você esconder os seus planos de Deus. There is no way to hide your plans from God. Você pode esconder os seus planos de mim, You can hide your plans from me, do seu marido, da sua esposa, your husband or your do wife, seu irmão, your brother, mas de Deus but from God, não tem como você esconder os seus planos. there is no way to hide your Deus plans. conhece o seu coração. God knows your heart. Enquanto você mantiver os planos negativos, While you maintain the negative plans, intenções más no bad seu coração, intentions in your heart, você está preso. you are imprisoned. Você está presa. You are imprisoned. Nada vai andar na sua vida. Nothing will go well in your life. Alguns dizem: Some say, basta eu terminar a minha faculdade, as long as I finish university, eu vou me embora. I'm leaving. Eu vou deixar este homem pagar as minhas contas de faculdade. I will let this man pay my university Basta fees. eu terminar, As long as I eu finish, vou me embora. I will leave. Aleluia. 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 Os outros dizem: Some say, basta eu encontrar um emprego as soon as I find a que job dá para me sustentar, that I can sustain eu vou myself with, deixar este I will homem. leave this man. Eu vou deixar esta mulher. I will leave this woman. Os outros estão a construir sem o marido saber. Some are building a house without the husband knowing. Outros estão a construir sem a esposa saber. Some are building a house while their wife doesn't know. E o seu plano é: And their plan is, basta eu colocar a placa, as long as I put the plaque, eu vou me embora. I'm going away. Mentira, verdade. Mentira, verdade. Isn't this true? Acontece ou não acontece? Does this not happen? Confesse os seus pecados Confess your sins uns aos outros. to each other, Marido e mulher, husband and wife, amigos, friends. confessem os vossos pecados. Confess your sins. Acorda essa pessoa que está a dormir ao seu lado. Confesse os vossos pecados Confess your sins uns aos outros to each other para serem abençoados, so that you may be blessed, para serem curados, so that you may be healed, para serem libertos. so that you may be delivered. Se você guardar If you keep os seus planos secretos your secret plans para destruir alguém, to destroy someone, Deus não vai ouvir a sua oração. God will not listen to your prayer. Você não vai prosperar. You will not prosper. Primeira de João, 1 John capítulo 5, chapter 5, versículo 14. verse 14.
Quais são as orações que Deus ouve? Which are the prayers that God listens to? Primeiro, First, a oração feita the prayer made com pessoas obedientes. by obedient people. Deus ouve a oração deles God listens to this prayer e responde à oração deles. and answers their prayer. Segundo, Second, a oração feita the prayer made com pessoas com um coração puro, by people with a pure heart, coração limpo, a clean heart, coração sem mágoa, a heart without bitterness, sem más intenções, without bad intentions, sem maus planos. without bad plans. Deus ouve God listens a sua oração. to your prayer. Pode ler. 1 de João, capítulo 5, versículo 15. 14. Começa 14. Quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Escuta isso. Se pedirmos alguma coisa We ask for something de acordo com a sua vontade, according to His will, continua? temos a certeza Temos a certeza, de que Ele nos ouve. Ele nos ouve. Quais são as orações que Deus ouve? which are the prayers that God listens to. 3. 3. Quando fizemos uma oração, When we do a prayer, quando fizemos um pedido when we ask for something de acordo com a vontade de Deus, according to the will of God, Ele ouve a nossa oração. He listens to our prayers. Será que aquilo que você está pedindo a Deus Is what you're asking God é de acordo com a vontade de Deus? according to the will of God? O que você está a pedir a Deus? What are you asking from God? Pergunta a pessoa que está o que você está a pedir a Deus? Ask your neighbor, what are you asking God? Pergunta a outra pessoa, o que você está a pedir a Deus? Ask someone else, what are you asking God? Pergunta a pessoa que está atrás de ti, o que você está a pedir a Deus? Ask the person behind you, what are you asking Será God? que é da vontade de Deus? Is it by God's will? Aleluia. Aleluia. Repita. 14. Ah, Quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Leu, sabia? Versículo 14. E esta é a confiança quando estamos na presença de Deus, que Ele nos ouvirá todas as vezes que lhe pedirmos alguma coisa que esteja de acordo com a sua vontade. Lê de novo. Escuta esse povo de Deus. 14. Ah, E esta é a confiança esta é a confiança quando estamos na presença de Deus, quando estamos na presença de Deus. que Ele nos ouvirá Ele nos ouvirá. todas as vezes A Bíblia está dizendo todas as vezes. The Deus Bible vai says nos ouvir todas as vezes God will listen to us every time que pedirmos alguma coisa that we ask something de acordo com a sua vontade. according to His will. Lê de novo. E esta é a confiança quando estamos na presença de Deus, que Ele nos ouvirá todas as vezes que lhe pedirmos alguma coisa que esteja de acordo com a sua vontade. Todas as vezes Every time que você pedir algo a Deus that you asked for something from God que esteja de acordo com a vontade dele, that is according to His will, Ele vai te dar. He will give it to you. Ele vai te dar.
He will give it to you. Se você fizer pedidos If you make requests sem saber se é da vontade de Deus ou não, without knowing if it is by God's will or not, você pode ficar frustrado you may become frustrated de tantos pedidos sem resposta. with how many requests without answers. Aleluia. Aleluia. Este é o grande segredo This is the great secret de prosperar tudo que você faz. to prosper in everything you do, Saber qual é a vontade de Deus. knowing what is God's will. Se você fizer algo If you do something de acordo com a vontade de Deus, according to the will of God, dá certo. it goes well. Se você caminhar If you walk numa direção com a vontade de Deus, in the direction that is by God's will, dá certo. it goes well. Vou vos ensinar um grande segredo. I will teach you a great secret. Sabe por que todos que recebiam a oração do TB Joshua Do you know why everyone that received prayer from TB Joshua eram curados na hora? were healed instantly? Sabe por quê? Do you know why? Alguém pode me dizer? Can someone tell me? Seja aleijado. Você já viu TB Joshua nas cruzadas? You've seen TB Joshua in the Crusades, Mesmo na sinagoga? even in synagogue. Qualquer que ele orasse por ele Whoever he prayed for era curado. were healed. Todos que recebiam a oração dele Everyone that received his prayer eram curados. were healed. Você sabe qual é o segredo? Do you know what is the secret? Alguém pode dizer? Can someone tell us? Aham. Qual era o segredo? Porque antes das pessoas partirem para a oração, ele consultava a vontade de Deus. Palmas para ele. Antes dele orar por alguém na cadeira de rodas, Before praying for someone who is sitting on a wheelchair, ele consultava a Deus. he consulted with God. Senhor, qual é a sua vontade na vida desta pessoa? Lord, what is your will in the life of this Será que o person? Senhor vai curar a ele? Will you heal them? Vai libertar a ele? Will you deliver them? Por isso, para você ir para a sinagoga, That's why for you to go to você synagogue, tem que mandar o seu medical report. you need to send your medical report. Você tem que ser convidado. You must be invited. Eles não aceitam qualquer um. They do not accept anyone. Aleluia. Aleluia. Eles pedem para você mandar as fotos. They ask you to send pictures. Pedem para você mandar o medical report. They ask you to send the Pedem medical para você report. mandar o vídeo They ask you to send a video para ver quem é você. to see who are E you. quando eles veem quem é você, And when they see who are you, eles who you perguntam are, a Deus: they ask God, Senhor, este aqui Lord, this vai ser person, curado ou não? will they be healed or not? Se for não, If it is no, você não vai receber o convite. you will not receive the invite. Aleluia. Por isso que TB Joshua dizia: That's why Prophet TB Joshua said, eu sei que você está aqui, está a caminho daqui. I know that you're on your way here. Sei que você está a caminho daqui. I know that you're on your way here. Ele sabia que você haveria de ser curado. He knew that you would be healed. Aí está a diferença There is the difference de verdadeiro profeta of a true prophet e de pastor. and a pastor. Aleluia. O verdadeiro profeta, A true prophet, ele tem intimidade com Deus. has intimacy with God. Está num outro nível espiritual. They're in another spiritual level. Ele pergunta a Deus They ask God, e Deus responde na hora. and God answers instantly. Por isso que quando ora por alguém, That's why when we prayed for someone, a pessoa é curada. the person is healed. Mas os pastores já não. But the pastors know. Ora por todos. They pray for everyone. Quem tiver a graça Who has the grace é curado. is healed. Quem não tiver, Who doesn't have Não the é grace curado. is not healed. quem está me entendendo?
who is understanding me. Por isso que você via os evangelistas. That's why you would see the Quem evangelists assistiu à cruzada? who watched the crusade. Você que assistiu ou você que esteve lá? You who watched or who you Você were via there. os evangelistas You saw the evangelists a orar por pessoas praying for na people cadeira de roda, in the mas a wheelchair, pessoa não levantava. and some would Você stand não up. viu isso? Didn't you see this? É natural. It is natural. Ele chegava, orava por pessoa. They would get Você there and pray Romano for não the viu isso? person. Orava pela pessoa. They prayed for another Às vezes person, pegava a pessoa para levantar, but they didn't wait for the mas a person pessoa to não stand up. levantava. A pessoa não levantava. The person didn't stand up. Não é o problema dele. It is not their problem. É que Deus não quer curar aquela pessoa. It is because God doesn't want to heal Pelo this menos person. naquele momento. Maybe in that moment. Mas como ele não sabe, But because he doesn't ele know, ora por todos. he prays for Há everyone. quem levanta. He even stands up. Tem a graça, levanta. He has the grace, he Mas stands é quem up. não tem a graça continua sentado. If you don't have the grace, you Não can't é be o a problema citizen. do pastor. It is not the problem of a pastor. Aleluia. E você via And you saw quando TB Joshua fazia caridade. when Prophet T.B. Joshua did charity, Vinham muitas pessoas aleijadas. many people that were sick A minha or pergunta disease é: came. My question is, por que não curava aquelas pessoas? why didn't he heal these people? Há pessoas There are people que foram destinadas that were destined para viver assim. to live like that. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz: That's why the Bible says, toda oração all the prayers que você faz that you make de acordo com a vontade de Deus, according to the will of God, você tem a resposta. you have the answer. Você tem a resposta. You have the answer. Antes de você pedir algo, Before you ask for something, procure saber find out se é da vontade de Deus ou não. if it is by God's will or not. Let your will be done. Let your will be done. Let your will be done in my life. Let your will be done. Oh, let your will be done. Let your will be done in my... Toda oração que você fizer, Every prayer that you do, todo pedido que você fizer, every request that you make, enquanto você não tiver essa intimidade com Deus, without having this intimacy with God, de você perguntar a Deus of you asking God se esta é ou não é a sua vontade, if this is or isn't your will, você tem que pedir you have to ask e depois tem que dizer: Senhor, and you have to say, que Lord, seja feita a sua vontade let your will be done e não a minha. and not my will. E não fique frustrado And do not be frustrated quando as suas orações não são respondidas. when your prayers are not answered. Não fique frustrado. Do not be frustrated. Aleluia. Aleluia. Quem sabe, Who knows? se Deus tivesse respondido a sua oração, If God had answered your prayers, talvez você não estaria aqui. maybe you wouldn't be here. O silêncio de Deus The silence of God diz muita coisa. says a lot. O silêncio de Deus God's silence não significa naturalmente does not naturally mean a sua negação. his refusal. Não. No. Ele sabe por que está silêncio. He knows why he's quiet. Por isso que você tem que dizer: que seja feita a sua vontade. That's why you must say, let your will be done. Ele pode me curar ou não. He may heal me or not. Ele é meu Deus. He is my God.
Ele pode me libertar ou não. He may deliver me or not. Ele é meu Deus. He is my God. Ele pode me prosperar ou não. He may make me prosper or not. Ele é meu Deus. He is my God. Não busca a Deus Do not seek God por causa dos milagres. because of miracles. Não busca a Deus Do not seek God por causa das respostas. because of answers. Busca a Deus Seek God porque Ele é Deus. because He is God. Aleluia. Busca a Deus Seek God porque Ele é Deus. because He is God. Busca a Deus Seek God para a tua salvação, for your não salvation, para o teu milagre. not because of miracles. Três. 3. Toda oração All prayers que você fizer, that you make, se for de acordo com a vontade de Deus, if it is by God's will, Ele vai te responder. He will answer you. Qual é a vontade de Deus? What is God's will? Jeremias 29:11. Jeremiah chapter 21, verse 11. 29, verse 11. Jeremias 29:11. Qual é a vontade de Deus? Qual é o plano de Deus para a sua vida? What is God's plan for your life? Pode ler. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Só eu conheço os planos que eu tenho para vocês. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade Prosperidade e não desgraça. e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, Sou eu, o Senhor, quem está falando. quem está falando. Este é o plano geral This is the general plan. de master plan. O plano Mestre mestre para toda a humanidade. for the whole of humanity. Para aqueles que servem a Deus. For those that serve God. Para aqueles que aceitam Jesus. For God that accept Jesus. Este é o plano geral. This is the general plan. Aleluia. Plano de prosperidade. Plan of prosperity. Planos de um futuro melhor. Plan of a better future. Plano de uma esperança. Plan of a hope. Mas existe um plano específico But there's a specific plan para a sua vida. for your life. Qual é esse plano específico? What is the specific plan? O que Deus quer de si, What does God want from you? de você? From you, João, John, Carlito, Carlito, Paulo, Paul, Diniz. Denise. Qual é o seu plano? What is your plan? Ou seja, qual é o plano de Deus What is God's plan para a sua vida? for your life? Aí é que está o grande problema agora. Therein lies the great problem. Você não sabe qual é o plano de Deus para a sua vida. You don't know what God's plan is for your life. Não sabe o que Deus tem para si. We don't know what God has for you. Porque se você soubesse, Because if you knew, você pararia de reclamar. you would stop complaining. Aleluia. Aleluia. Se você estiver a passar por dificuldades If you're going through difficulties e você sabe qual é o plano de Deus para a sua vida, and you don't know what and you know what God's plan is for your você life, vai dizer claramente you will clearly say que este lugar não é meu lugar. that this place is not my place.
Eu não pertenço a este lugar. I do not belong to this place. A minha vida não vai ser assim. My life will not be like this. Você sabe qual é a intenção de Deus na sua vida. Because you know what God's intention Se is você about your sabe qual life. é o plano de Deus para a sua vida. You know what God's plan is for your Se life. você estiver a passar por tribulações, When you're going through tribulation, você vai ter a certeza you will be sure que este não é meu lugar. that this is not my place. Porque Deus já te mostrou que Because God has already shown o seu you lugar é um lugar de promessa. that your place is a place of Que o promise. seu lugar é um lugar de futuro. Your place is a place of future. Que o seu lugar é um lugar de bênção. That your place is a place of E este lugar que blessing. estou a passar por ele agora And this place that you're going through não right é now meu lugar. is not my E place. você não vai ficar preocupado. And you will not be worried. Olha o que aconteceu com Paulo. Look at what happened to Paul. A Bíblia diz que Paulo tinha um mensageiro de Satanás. Paul said, but the Bible says that Paul was a messenger of Satan. O Paulo estava doente. Paul was sick. A Bíblia diz que ele orou 3 vezes. The Bible says that he prayed 3 times. Senhor, tira de mim esta doença. Lord, remove from me this sickness. Tira de mim esta doença. Remove from me this sickness. Tira de mim esta doença. Remove from me this sickness. A Bíblia diz que Deus respondeu para o Paulo. The Bible says that God answered Paul. Diz, olha, He said, look, a minha graça te basta. my grace is enough. Eu fico fortalecido quando você está fraco. I am strengthened when you're weak. Paulo recebeu essa resposta de Deus. How do you receive this answer from God? Ele ficou tranquilo. Paul received this answer and became relaxed. Ficou tranquilo. He became relaxed. Deus falou com ele. God spoke to him. É bom que você fique doente. It's good that you become sick. É para o seu bem. It is for your own good. Ele ficou tranquilo. He became relaxed. Não incomodou mais a Deus. He didn't bother God anymore. Não falou mais com Deus para lhe curar. He didn't ask God to heal him anymore. Era da vontade de Deus Because it was by God's will que ele permanecesse doente. that he remained sick. Porque quando ele ficasse doente, Because when he was sick, ele era mais humilde. he was more humble. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? What is God's will for your life? Pergunta a pessoa que está qual é a vontade de Deus para a sua vida? Ask your neighbor, what is God's will for your life? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? What is God's will for your life? É por isso que muitos não têm direção. That's why many do not have direction. Não tem direção. They don't have direction. Não sabem qual é a vontade de Deus para a sua vida. They don't know what God's will is for their life. Eu quero lhe aconselhar, But I want to advise you, povo de Deus, people of God, a sua oração your prayer tem que ser para Deus te mostrar must be for God to show you a vontade dele para a sua vida, His will for your life, a vontade dele para o seu casamento, His will for your marriage, a vontade dele para as suas finanças. His will for your finances, Aleluia. Para você não viver nas cegas, so that you don't live in cells, nas cegas, cego, blindness. so that you don't live in blindness. Aleluia. Você tem que orar, You must pray, tem que jejuar, you must fast, tem que pedir a Deus you must ask God, para ele falar consigo, you must speak to you, para ele comunicar-se for consigo. Him to communicate with Este you. é o outro nível espiritual. This is another spiritual level Você tem que atingir, that you must reach, falar com Deus. speaking with God, Aleluia. Ter um coração sensível having a heart that is à sensitive voz do Senhor. to the voice of the Ter Lord, ouvidos sensíveis having ears that are à sensitive voz do Senhor. to the voice of the Lord. Não basta apenas It is not enough saber o plano geral to know the general para plan todos aqueles que acreditam em Deus. for all that believe in O God. plano que está escrito em Jeremias 29:11. The plan that is written in Jeremiah Plano de 21:11. prosperidade. The plans of prosperity Mas isso é para todos. is for everyone. Há um plano específico But there's a specific plan para a sua vida. for your life. Qual é este plano? Which plan is this? Aleluia. Qual é o seu plano What is your plan para a sua vida? for your life? Essa tem que ser a sua oração. This must be your prayer. Senhor, tem misericórdia de mim. Lord, have mercy on me. Qual é o seu plano para a minha vida? What is your plan for my life? Qual é o destino que o Senhor preparou para mim? What is the destiny that you've prepared for me?
vai te mostrar. and God will show you. A Bíblia diz que Deus fala conosco The Bible says that God speaks to us através de sonhos, through dreams, através de visões, through visions, através de palavra, through words, voz. voice. Mas nós não damos atenção But we do not pay attention ao que Ele diz. to what He says. E eu oro I pray para que Deus te dê so that God may give you coração sensível à voz dele. a heart that is sensitive to His voice. Eu oro I pray para que Deus te dê that God gives you ouvidos sensíveis à voz dele. ears that are sensitive to His voice. Eu oro I pray para que Deus te dê that God may give you visão sensível à presença dele. vision that is sensitive to His presence. Isso vai lhe ajudar This will help you a guiar a sua vida. to guide you in your life, Aleluia. Aleluia. Porque muitos because many se chamam cristãos, call themselves Christians, mas não conhecem o plano de Deus but they do not know God's plan para a sua vida. for their lives. Muitos são evangelistas, Many are evangelists, são pastores, pastors, são obreiros, ushers, mas não sabem qual é o plano de Deus para a sua vida. but they do not know what God's plan is for your life. Muitos são mecânicos, Many are mechanics, são pedreiros, builders, mas não sabem qual é o plano de Deus para a sua vida. but they do not know what God's plan is for their lives. Será que aquilo que você está fazendo Is what you're doing é plano de Deus para a sua vida? God's plan for your life? É o seu destino? Is it your destiny? O que você faz? What do you do? A sua profissão Your profession. é o seu destino? Is it your destiny? Será que Deus te chamou para fazer o que estás a fazer? Did God call you to do what you're doing? Eu lembro, I remember numa das reuniões in one of the meetings na sinagoga, in synagogue o profeta T.B. Joshua of Prophet T.B. estava a Joshua, ministrar. he was, De repente aparece Ministering. uma senhora and then a certain lady que appeared vinha da Tanzânia. that came from Tanzania. Tinha sua mãe na cadeira de rodas. She had their mother in a wheelchair. Começou a fazer barulho. Man of God, She started making noise. Man of God, minha mamada. Man of God, minha mamada. Homem de Deus, ajuda minha mãe, liberta minha mãe. Quem viu essa reunião? Who saw se lembra? this service? Quem se lembra? E o profeta T.B. Joshua And Prophet T.B. Joshua disse que isto é uma grande tentação. said that this is a great Quem se temptation. lembra? Ao vivo, Live, isso é uma grande tentação. this is a great temptation. Traz a sua mãe para aqui. Bring your mother here. Vamos perguntar a Deus Let's ask God se é da vontade de Deus if it is by God's will levantar a ela da cadeira de rodas ou não. to raise her from the wheelchair or not. Eu não vou orar só por orar. I will not just pray. Quem se lembra desta reunião? Who remembers this service? Trouxeram a senhora They brought a lady na cadeira de rodas. in a wheelchair, E a senhora estava aí, sentada. and the lady was sitting there. O profeta continuou com a sua pregação. And the prophet continued with his preaching. Continuou com a sua oração. He continued with his prayer. E ele perguntou a Deus. And he asked God. Estava à espera da resposta de Deus. And he was waiting for God's answer. Quando chegou a resposta de Deus, When God's answer arrived, ele foi com certeza he went with certainty que aquela senhora haveria de levantar. that that lady would rise. Orou por ela. He prayed for her, Ela levantou-se da cadeira de rodas. and she rose from the wheelchair. Palmas para Jesus. Esta é a diferença This is the difference entre o profeta geral between the general prophet e o profeta específico. and the specific prophet. O profeta T.B. Joshua, Prophet T.B. Joshua ele é um profeta específico. is a specific prophet. Ele comunica com Deus. He communicates with God. Ele pergunta
pergunta a Deus. He asks God, E Deus responde a ele and God answers na you hora. instantly. Mas o profeta geral But the general prophet é aquele que prega a palavra is the one that preaches the word com poder. with power. Ele é aquele que prega a palavra Is the one that preaches the word com poder, with power, com autoridade. with authority. Este ora por todos, This one prays for everyone. por todos. Everyone. Se a pessoa tiver a graça, If the person has the grace, vai ser curado. they will be healed. Se a pessoa tiver a graça, If the person does not have the vai grace, ser liberto. if they have the grace, they'll be healed, delivered. Aleluia. 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 Eu oro I pray para que Deus abra os seus olhos that God opens your eyes e te mostre a sua vontade na sua vida. and shows you His will in your life. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Aleluia.